Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor César, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso do Meditação. Como é que vocês passaram da semana passada para essa? Fortes emoções no nosso último encontro, hein? Muitos depoimentos bonitos, muitas mensagens emocionadas sobre paciência. Então vamos dar continuidade a esse assunto agora, né? A gente falou da paciência, né? Da nossa, as coisas que a gente pode fazer, o que a gente pode buscar para desenvolver essa ciência da paz. Vamos nos aprofundar mais um pouquinho aí, tá? O que acontece? Se a gente está buscando paz, se a gente está precisando de paciência, quer dizer que a gente está com algum conflito acontecendo, não é verdade? Porque quem já está em paz, quem está no momento alegre, não se preocupa com isso, né? A gente se preocupa em estar em paz quando tem alguma coisa acontecendo. E vocês refletiram da semana passada para cá sobre aquelas coisas que a gente conversou? Por que a gente busca, né, essas coisas, como fazer alguma atividade que a gente gosta, ou fazer uma oração, rezar, fazer uma meditação, né, buscar forças em alguma coisa? Vamos lá. A gente tem a nossa constituição física, fisiológica, animal. Nosso corpo é animal. Nós aprendemos na escola que nós somos animais racionais, não é? Mas a gente faz parte também, de certa forma, de uma constituição animal. E essa constituição animal, ela é regida por instintos. Instinto de sobrevivência, lutar pela própria vida, né? Instinto de reprodução, de perpetuação da espécie. Por isso que a gente se apaixona, a gente casa, tem filho, por exemplo, né? É tudo um instinto de perpetuação. Agora, o significado que a gente dá, emocional, o amor, isso já não é mais a parte animal, já é a nossa outra parte humana. Mas existe um instinto também que caminha ao lado, né? E para nossa sobrevivência, existe um instinto que se chama medo. O medo é aquela capacidade que a gente tem, é uma programação que a gente tem na nossa parte animal, que faz a gente reconhecer quando a gente está em perigo, ou quando alguma coisa está ruim, quando a gente está numa situação que vai trazer algum desconforto, a gente entra nesse modo de sobrevivência, né? E quando a gente permanece muito tempo numa situação que dá medo, que causa uma angústia ou que causa um incômodo, a gente entra nesse estado de sofrimento e busca pela nossa paz. Quando a gente está estressado, irritado, quando a gente briga com alguém, quando a gente está com medo de alguma coisa, preocupado, a parte do nosso cérebro que está trabalhando é essa parte aqui de trás. Essa parte aqui de trás, a gente pode chamar de sistema límbico. Ele também tem um outro nome, que é o cérebro reptiliano. Reptiliano porque ele é a parte do nosso cérebro mais ancestral, mais parecida com os animais, que é onde pulsa essa força de sobrevivência, né? É onde opera o medo, a ansiedade, a angústia, a agressividade, né? E quando a gente está em situação de sofrimento, é nessa parte aqui de trás que a gente está conectado, tá ligado, né? Só que o nosso cérebro, ele é aquela bolotinha que todo mundo já viu, uma imagem, né? Todo engruvinhadinho assim. E existe uma corrente elétrica, que a gente chama de ondas cerebrais. Essas ondas cerebrais, isso é ciência mesmo, né? Quando a gente faz aquele eletroencefalograma, que põe aquelas coisas no médico, na cabeça, não sei se alguém aqui já fez, mas é para medir aonde está a atividade das ondas cerebrais, se todas as partes estão funcionando bem ou não. Então,
Quando a gente está nessa situação de estresse, as ondas cerebrais estão aqui atrás, no sistema límbico, que faz a gente ser agressivo, que faz a gente ficar ansioso, que faz a gente ficar com medo, entrar em pânico. Tá tudo lá atrás. Quando a gente faz uma meditação, ou quando a gente faz uma oração, ou quando a gente canta uma música, faz um exercício físico, uma dança, o que acontece? A gente liga outras partes do nosso cérebro. E é esse acúmulo dessas ondas cerebrais que estavam nessa região, elas passam para outras partes da nossa cabeça. Então, é por isso que a gente faz, que eu gosto de fazer bastante a meditação da mente serena, porque quando a gente faz a meditação da mente serena, começando com a respiração, a gente vai respirando, a gente já vai mudando o estado do nosso corpo. Porque veja bem, quando a gente está com medo, a gente fica ofegante. Não é assim que acontece? Ou quando acontece alguma coisa, a gente perde o ar. Então, todas as nossas emoções, existe uma relação com a nossa respiração. Então, por que a gente fica bravo? Às vezes o pessoal fala, respira fundo, conta até 10. Por quê? Quando a gente começa a respirar diferente, o nosso corpo começa a entender que a gente está num outro estado. E ajuda a tirar essa atividade muito forte aqui dessa região, começa a se espalhar pela cabeça. Depois que a gente faz exercício de respiração, quando faz a mente serena, a gente faz aquele exercício de observar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Quando a gente imagina, né, só observando os pensamentos que vêm, que vão, que passam, se são pensamentos ligados ao passado ou ao futuro, a gente começa a se desidentificar do pensamento. Porque tá tudo junto. Então, é essa atividade nessa região primitiva, né, que está atuando, aí ela começa a trazer um monte de pensamentos negativos, coisas ruins, tal, e aí a gente mergulha nisso de corpo e alma, vamos dizer assim, né? Embarca com as nossas emoções e vira um estrago. Isso é involuntário. A gente não consegue escolher que tipo de pensamento a gente quer ter ou não. A gente simplesmente tem. Então, a meditação é uma ferramenta para a gente sair, se desidentificar, começar a olhar os pensamentos não como você, mas algo que está acontecendo. Quando a gente começa a olhar os pensamentos, essa atividade também começa a diminuir, certo? Aí o terceiro passo é a gente colocar a atenção nesse ponto aqui que existe entre as nossas sobrancelhas, imaginar uma luzinha, uma chaminha e inspirar, levar ela lá para dentro, no centro da nossa cabeça. Por quê? No centro da nossa cabeça, bem no ponto que pega aqui, ó, entre essa parte da frente e essa parte aqui de cima, lá dentro, fica o nosso córtex pré-frontal médio, que é a parte do nosso cérebro que quando as ondas cerebrais vão para lá, a gente entra em estado de calma, de paz, de serenidade. Entende? Então é por isso que a gente medita, para tirar a atividade dessa parte aqui que gera sofrimento e levar a atividade para essa parte que leva a gente a se sentir em paz. Também é nessa parte que fica a nossa glândula pineal. É uma glândula que tem várias pedrinhas bem pequenininhas lá dentro, chamadas apatita, e a ciência está buscando estudar, porque eles identificaram que essa parte do nosso cérebro lá no meio, ela tem uma relação com o sagrado, com aquilo que a gente tem fé, em Deus, tal. Então, também quando a gente reza de coração, né, não aquela oração só mecânica, que a gente só fica falando palavras, mas não entrega o coração, né? Quando a gente reza com o coração, tal, a gente ativa essa parte também. E isso é muito importante, né? Isso aqui não é aula de religião, né? A gente está falando de bem-estar. Então, coisas que promovem o bem-estar. No olho do furacão, a gente parece que a última coisa que a gente quer é meditar, não é verdade?
Mas essa é a saída, tá? Então, estou dando continuidade, porque quando a gente faz tudo que é sutil, tudo que é leve, abstrato, fazer um artesanato, fazer alguma coisa que precisa de criatividade, de delicadeza, tudo isso vai mudar o nosso estado. Também quando a gente dança, quando a gente se diverte, quando a gente faz alguma coisa, às vezes a gente não tem coragem de fazer nada. Só que aí a gente começa a fazer, o corpo vai dizendo para o cérebro, mudou a situação. Então agora a situação é essa. E essas ondas cerebrais começam a ativar outros campos e a gente começa a se sentir mais em paz. Entende? Por isso que é importante a gente saber e usar esses recursos, como a gente sempre conversa. Quando a gente estiver nesse momento buscando pela paciência, o que a gente tem que levar em consideração é o nosso corpo, o nosso cérebro, ele vai dar os comandos do nosso corpo, certo? Porém, se a gente mudar alguma coisa no nosso corpo, o nosso corpo vai responder para o cérebro que a situação já mudou. Então a gente faz para mudar, a gente faz para melhorar. Igual se a gente pegar na natureza, para a gente comer uma fruta, a gente tem que regar a plantinha sempre, não tem? Não adianta a gente chegar para uma árvore e falar assim, olha, se você me der uma fruta, eu rego você, né? Não é assim. Se a gente não regar, não vai ter fruta. E do mesmo modo, a gente. Não adianta a gente querer fazer as coisas quando estiver bem. Ah, não estou com cabeça para fazer meditação. Ah, então aí é exatamente agora que você tem que fazer meditação. Né? Ou, eu estou com uma moleza, não quero fazer exercício físico hoje. Então é porque você está com essa moleza que você precisa fazer o exercício físico. São essas coisas que vão trazer a nossa sensação de bem-estar, de harmonia, ok? Então uma reflexão, a gente já fez várias vezes, né? A meditação da mente serena. Então eu vou mandar mais uma vez a meditação da mente serena que eu já gravei para vocês, mas agora a gente está fazendo um aprofundamento nessa prática e também vamos fazer uma brincadeira aí na aula de vivências artísticas, ok? Desfrutem e tenham um lindo processo. E ó, essas meditações que eu mando estão aí para vocês, vocês podem usar e repetir quantas vezes forem necessário, né? Aproveita para compartilhar com alguém que precisa também. Pode ser que alguém esteja precisando e isso vai fazer bem. Tá ok? Beijo grande!